Boa noite a todos e todas. Muito bom a gente voltar, né, a nos reunir aqui depois de uma semana de trabalho, uma semana de luta, né? Então, que esse dia seja proveitoso para nós. A gente vai receber Janaína, né? Não! Janaína e Fabrício? É uma dupla! Maravilhoso! Que bom! Um é bom, dois é maravilhoso. Né? Que bom, bem-vindos à nossa casa toda vez. Muito obrigada. Então, eu estava pedindo que nossos amigos espirituais e Jesus pudessem nos preparar, né, para o que a gente precisa ouvir hoje, né? E a palavra saiu assim: reserve alguns minutos para a meditação. Feita com sinceridade, a meditação é o proveitoso exercício da alma na direção do mais alto. Traz benefícios à sua paz íntima. Por ela, você discorre os segredos que jazem guardados nos recessos da consciência. Encontra a si mesmo. Ajuda os outros a conquistarem a alegria e a saúde. Dê preferência a meditar pela manhã ou à noite. Mas, se não puder, reserve qualquer horário. Não existe hora determinada para falarmos com Deus. Meditar sabiamente é crescer conscientemente. Então, que nessa noite a gente possa abrir o nosso coração, abrir as nossas possibilidades, para que a gente possa ouvir o que é singular para cada um de nós, desse estudo, dessa palestra de hoje, dessa partilha de hoje. Que aquilo que caia, né, essa semente no nosso coração, ela possa germinar e dar frutos a 100 por um. Que a gente possa entender o que é para nós, né? E aí, a começar em nós, a gente possa dividir com os outros. Então, uma boa noite a todos nós e graças a Deus. Boa noite. É um privilégio estar aqui pela primeira vez nessa casa visitando vocês. Muito obrigado pelo convite. A Janaína, que trabalha lá na Casa Espírita, onde eu também trabalho, chama Seja Barra. Ela me atura quase todo sábado. É uma pessoa misericordiosa e evoluída. E me fez o convite, né, através da casa, naturalmente, para a gente conversar um pouquinho de um tema que para mim é muito, muito, muito importante. Olhar os lírios do campo, olhar os pássaros do céu. Na realidade, uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, recolhida pelo evangelista Mateus Olevi, da boca de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que traz uma maravilhosa orientação, uma instrução. E a gente vai falar um pouquinho sobre o significado por trás dessa palavra. A ideia é, quando a gente faz um estudo lá, a gente tem se dedicado um pouco a estudar o Sermão da Montanha, né? E todo o texto, são 111 versículos de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E cada versículo tem o seu sabor e o seu significado especial. E a gente tem estudado o texto de Mateus e o contexto de Mateus. Então, eu vou tentar apresentar para vocês um pouquinho. Essa passagem está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Vou tentar trazer um pouquinho do histórico, do que Jesus está falando ali, do porquê que ele está falando. E, particularmente, nesse versículo, que é o capítulo 6, chamado Providência Divina, do 25 em diante, são os últimos versículos do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Qual é o significado prático que a gente pode extrair ou aprender desse texto com base na construção que a gente tem, no conhecimento que temos do Sermão da Montanha. Então, fazer um sobrevoo do Sermão da Montanha, mergulhar no capítulo 6 e aí falar do 6, 25 em diante. E vou trazer também um texto muito interessante, que acho que contribui para a nossa discussão, de um autor que é da nossa lavra, que é Emmanuel, numa psicografia feita pelo Chico, né, o Francisco Cândido Xavier, que trata de um tema particularmente interessante desse contexto. Eu lerei também, eu estou aqui com a minha edição da Bíblia, eu uso a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito séria, uma tradução de estudo,
e que a gente pode utilizar com segurança como uma boa fonte do texto bíblico. Então vamos começar. O Sermão da Montanha é reconhecido ou conhecido, se não o maior, como um dos maiores discursos públicos ou palestras que já foi proferida no planeta Terra. Não por acaso, porque o Sermão da Montanha é uma palestra feita por nada mais nada menos do que o coordenador espiritual do nosso orbe, aquele que na nossa doutrina é identificado como não só quem nos dirige espiritualmente, em última instância, em última esfera, Jesus Cristo, como também ele formou o orbe. O livro A Caminho da Luz, no capítulo inicial, na verdade, na introdução, fala, o Caminho da Luz de Emmanuel, é um livro que narra, que descreve a sucessão de trajetórias dos espíritos que encarnaram aqui e que compuseram essa que é a nossa humanidade, a nossa espécie, o topo da evolução biológica e espiritual do planeta. Nós, seres humanos, espíritos que neste planeta temos a primazia da evolução espiritual e física. Temos um componente corporal, vamos falar um pouquinho disso, que nos diferencia dos demais seres espirituais encarnados. Veja, temos muitos seres encarnados aqui. O seu pet é um ser espiritual encarnado, seu cachorrinho, seu gato. Os pequenos insetos, os animais da natureza, todos somos seres encarnados. Mas nós, seres humanos, o Livro dos Espíritos, lá pelas questões 100, 100 e pouquinho, da escala espírita, nos coloca no topo da evolução espiritual, e por isso a gente tem esse corpo com a complexidade, com os aparatos necessários para que a gente consiga fazer da encarnação um período de desenvolvimento, de evolução muito grande. Dentro dessa escala espiritual há uma questão 625 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec, examinando o mundo espiritual, pergunta qual é o modelo, o guia, quando ele argui a espiritualidade superior de quem seria o maior exemplo de virtudes e de desenvolvimento a seguir. E ele deve ter caído da cadeira, porque até a questão 624 não havia uma compreensão, nem uma resposta especificamente religiosa e espiritual em O Livro dos Espíritos. A espiritualidade superior que narra para Kardec, ele organiza, fala dos mundos, das encarnações, fala do mecanismo de conversa e de comunicação entre os planos, fala das escalas, depois ele começa falando das leis morais, aí lá pelas tantas Kardec fala, bom, então como é que eu me diferencio? É pela evolução moral. Tá bom, então me dá espiritualidade superior, qual é o exemplo, o modelo, o guia da evolução? E a resposta curtinha é, vede Jesus. E aí, eles colocam o Cristo na história. E ali, ou dali para frente, Kardec muda a sua arguição ao plano espiritual e começa a examinar a moralidade dos espíritos a partir do olhar do cristianismo. Não muito tempo depois, Kardec escreverá, num retiro, um livro que para nós é um marco, o Evangelho segundo o Espiritismo. Livro esse que tem 72% da sua constituição exatamente baseado no Sermão da Montanha, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Sede perfeitos, Sermão da Montanha. Pedi e obtereis, Sermão da Montanha, Mateus 7. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, mais de 70% dele é Sermão da Montanha puro, que são 3 capítulos de Mateus, da sua Bíblia. O que significa que Jesus, para nós, é maravilhoso. Falava, e não concluí, do livro A Caminho da Luz. O que Emmanuel fala no iniciozinho, na introdução? Ele narra a natureza dos cristos planetários. E ele fala que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor de todas as coisas, ou seja, Deus, em cujas mãos repousam as rédeas diretivas dos sistemas solares. É dessa magnitude espiritual que é o nível do Senhor que proferiu essas palavras, nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos falando de uma orientação, de uma instrução da boca de um espírito encarnado que é muito superior a nós,
em moral, em capacidade cognitiva, em mente. A construção, existem estudos disso, a Janaína sabe disso. Joana de Ângeles se dedica a prescrutar a mente do Cristo. É uma constituição psíquica inalcançável. Inalcançável. E o Sermão da Montanha é um exemplo prático de um discurso, de uma palestra, que é de um espírito é um espírito crístico. É de outra magnitude. Na nossa escala espírita é a primeira ordem, uma escala única. Só tem ele. Aqui, pisou aqui, encarnou aqui, só tem ele. Então, o palestrante é esse que nós estamos falando. Isso é magnífico e maravilhoso. E aí Jesus traz no Sermão da Montanha uma série de instruções. O que é o Sermão da Montanha? Para a gente contextualizar. Jesus está chegando, ele está lá na Galileia, a gente vai falar um pouquinho disso, porque mais ou menos 65% do tempo que Jesus teve do seu ministério, não do tempo de vida, Jesus viveu 36, 37, 39 anos, dependendo dos autores, e ele ficou mais ou menos 3 anos em atividade ministerial, falando, curando, andando, ensinando. O início dele, ele teve a sua infância, adolescente, até os 12 anos, quando um judeu típico participava de um negócio chamado Bar Mitzvah, que era uma cerimônia. Jesus fez isso, ele era nascido judeu, filho de mãe judia, filho de pai judeu, teoricamente, José era judeu, e na construção familiar ele era filho de José, portanto ele foi criado como um judeu, participou de todos os ritos, foi ao templo várias vezes, inclusive há relatos nos evangelhos, Jesus chegando ao templo aos 12 anos e tendo uma conversa tete a tete com os sacerdotes do templo, e eles ficaram extasiados. Como é que aquele menino de 12 anos falava o que falava? É o espírito da ordem de Jesus. E ele segue a sua vida, e lá pelos 30 e pouquinho ele vai, a coisa começa, ele já era conhecido, as pessoas já tinham a percepção de um homem diferente, de um judeuzinho diferente, em comportamento, em atitude, em fala. Imagine o Jesus Cristo, imagine esse espírito, o que ele emanava de energia, como era o poder da sua fala. Imagina o toque de Jesus, o olhar penetrante de Jesus. Leia o livro Boa Nova e você verá a descrição de Humberto de Campos, o espírito, psicografia do Chico, narrando como eram as falas e os diálogos de Jesus. Era algo encantador, né? E ele já era assim naturalmente. Mas lá pelas tantas ele vai a uma cidade chamada Caná, numa festa de casamento, onde ele era convidado, e acaba o vinho. E a mãezinha dele, Maria, vira para ele e fala, acabou o vinho. E ele fala, mãe, eu não sou garçom, né? Não trabalho em bar, então não tem nada a ver com isso, não. E ela fala, não, olha só, na realidade o relato demonstra que Maria era conhecida do noivo, e por isso ela foi convidada, porque ela participou da organização da festa. E Jesus era filho dela e entrou por causa dela. Então Jesus penetra na festa por causa de Maria. E quando acabou o vinho, ela olhou, já sabia o filho que tinha, falou, filho, acabou o vinho. E é interessante que ele fala, não, ainda não é o momento, sai, mas Maria chega para quem está organizando o serviço e fala, está vendo aquele menino lá? Meu filho. Fala com ele e faz o que ele mandar. Aí Jesus manda encher as talhas de água e milagrosamente, isso não é milagre, vários livros espíritas explicam isso, aquilo se transforma na bebida mais gostosa da festa. Isso é Jesus Cristo. Algum tempo depois, isso acontece em Caná, que é uma cidade próxima de Cafarnaum. Existe um lago lá no norte chamado Mar da Galileia, na verdade era uma lagoa. Jesus nasce em Nazaré, que fica a 32 quilômetros de distância desse mar. Uma cidade muito próximazinha ali chamada Cafarnaum, que foi o lugar onde Jesus morava na casa de Pedro, que morava em Simão Pedro, em Cafarnaum. Existiam outras cidadezinhas, Betsaida, Betânia, tudo por ali. A cidade de Magdala, onde existia uma Maria de Magdala, ou Miriam de Magdala, que morava por ali. Então Jesus, ele se estabelece no sistema norte, ou na região norte. E ali é que ele faz as principais falas, as principais curas, as principais palestras. É naquele lago que ele andava, no barquinho de pesca de Simão Pedro, Tiago e André, que eram 3 familiares.
Era por ali que ele encontrava as suas pessoas, é na margem daquele lago que ele subia ao barco e falava, e é ali em cima, num lugar identificado hoje como o Monte das Beatitudes, ou o Monte das Bem-aventuranças, que esse discurso é proferido. Portanto, ele estava diante, e a gente vai entender por que falo isso, de uma população muito particular. E é importante a gente entender, para entender um pouco do discurso de Jesus, é importante a gente entender o contexto. Para quem ele falava e por que ele falava o que ele falava, para quem ele falava. Porque eu falo para uma comunidade de brasileiros encarnados em 2025, no século XXI, no Ocidente, no Brasil e no Rio de Janeiro, numa casa espírita. Se a nossa conversa tivesse se dando na China, dentro de um templo espiritual chinês, e eu fosse chinês e falasse para chinesas, essa conversa seria completamente diferente. Provavelmente não estaremos falando de Jesus Cristo, nem do Sermão da Montanha. Se essa conversa estivesse se dando hoje em Israel, nós estaremos falando em, provavelmente, árabe, e essa conversa também não estaria falando de Jesus Cristo. Então, o contexto é importante para entender o texto. E para quem Jesus falava, Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando eu falar o Evangelho de Mateus, é o que eu estou falando da Bíblia. Mateus, capítulo 5, versículo 1, mostra Jesus, ele está no pé de uma montanha típica da região lá da Galileia. Ele acaba de fazer alguns milagres, ou alguns atos fantásticos. As pessoas já estão seguindo Jesus, já estão mirando Jesus, já estão querendo saber, ficar perto dele. E ele chega, sobe numa montanha, ele faz esse ato. O evangelista narra que Jesus sobe a montanha no ato de ir para o alto, de ir para cima. Isso é o texto de Mateus. Ele leva a gente para cima. Ele nos mostra o caminho divino. Isso é espírito crístico. E ele sobe a montanha, as multidões vão atrás, ele senta e começa a falar. Ele senta porque os mestres da lei judeus, em uma sinagoga judaica, um rabino falava sentado em símbolo de sua autoridade. Então Jesus sobe a montanha, senta e começa a falar. Isso é Mateus capítulo 5, versículos 1 a 4. E logo na sequência ele apresenta as 9 bem-aventuranças. O início dessa palestra são as 9 bem-aventuranças de Jesus. Você já viu o nível desse discurso. As bem-aventuranças não são o Sermão da Montanha. Elas estão no Sermão da Montanha, tudo bem? Elas são o início do Sermão da Montanha, onde ele está apresentando para o público dele, lá em cima, na montanha, ouvindo o que era o significado desse discurso. Depois que ele termina as bem-aventuranças, ele entra numa outra fase de fala e ele faz um negócio muito interessante chamado antíteses. Estou só falando de Mateus capítulo 5, lá no finalzinho, Jesus já apresentando o que era o chamado reino de Deus, na visão de Lucas e na visão de Marcos. Em Mateus chama-se reino dos céus, porque Mateus também era judeu. E judeus não falavam Deus ou o nome de Deus, eles falavam céus. Então Jesus identifica aquele povo como os verdadeiros seguidores de Deus, Adonai ou Yahvé, e a organização que se criava a partir de Jesus era um reino. Isso é uma metáfora, uma comparação, só para que aquele público entendesse o significado que Jesus está falando. Para seguirem alguém, ou eles seguiriam um líder militar, ou eles seguiam um rei. Era o que existia na mente deles naquela época. Hoje a gente segue governante, político, líder religioso ou membro da família, não é isso? Quem que você segue? Você fala assim, obedeça a este. Ou você obedece seu chefe, ou você obedece seu pai, ou você comete o sacrilégio de obedecer a algum presidente ou deputado, alguma coisa que o valha, briga com a família, isso é outra história. Ou você obedece a alguém que tem autoridade sobre você. A questão é que Jesus não tinha liderados porque ele tinha autoridade, apesar dele ter, mas é porque ele tinha credibilidade. Essa é a diferença de Jesus. Aliás, um dos primeiros de uma linhagem grande de messias ou enviados por Deus ou escolhidos por Deus, que gozavam mais de credibilidade do que de autoridade. Isso não era comum para aquele povo, ainda mais no norte. Perceba o
O extrato de pessoas do norte da Galiléia, onde eu falava, você tem Galiléia, um pouquinho abaixo Samaria e mais abaixo a Judéia, onde estava o templo. A Judéia era o sul de Israel, onde tinha mais poder aquisitivo, onde tinha o templo, onde tinha os sacerdotes, onde tinha os donos de terra. Lembra daquelas passagens do senhor da vinha, que eles eram da Judéia. E a vinha, a terra onde se plantava a uva, ficava na Galiléia. Jesus falava basicamente para trabalhadores da pesca, pescadores, como muitos dos seus apóstolos, pelo menos 5 dos 12, para pessoas que trabalhavam na terra, agricultores e etc., como outros dos seus apóstolos, e para a maior parte dos seus ouvintes, que era de um extrato sociopolítico menos favorecido. Pobre, gente pobre. Gente que tinha que ganhar a vida trabalhando e trabalhando duro quando tinha trabalho. Não por acaso você verá Jesus falando nas parábolas a dificuldade que era você conseguir sustento. Um semeador saiu a semear. Isso era um trabalho. A pessoa pegava um alforje, uma bolsinha igual daquelas laterais, enchia de semente, que não era dele, era comprada, ia à beira do caminho, lembra da parábola? A parábola dos solos. Aí ele lançava as sementes, uma caía no caminho, outra caía num solo pedregoso. Os semeadores ouviam Jesus. Deveras vos digo, Simão Pedro, serás pescadores de homens, porque Simão Pedro era pescador. Na verdade, ele era dono de um pequeno negócio de pesca, tinha pelo menos 2 ou 3 barcos. Mas eram pescadores que ouviam Jesus. As mulheres que estavam ali eram esposas de gente que estava trabalhando na vinha de alguém, na terra de alguém. Alguém que ia para uma praça, outra construção de Jesus, uma praça, e ficava lá esperando para ser contratado para trabalhar em algum lugar. E passava alguém numa hora, pegava alguns e levava, passava alguém em outra hora, levava, passava alguém em outra hora, levava. Lembra dessa parábola? Isso tudo era real. Esse era o público de Jesus. Um único e último detalhe, para a gente mergulhar um pouquinho mais nesse texto, eu queria gastar um tempo nele, que tem uma característica do norte, na Galiléia, que era especificamente terrível para os seus trabalhadores. Qual era? Aquela região tinha um rei. Na verdade, o reino todo de Israel, o país Israel, é igualzinho o país de hoje, Israel, que está em guerra. Quase a mesma coisa, geograficamente falando. O reino do norte tinha um rei. Esse rei chamava-se Herodes Antipas. Já ouviu falar nesse nome? Não era legal. Não era bom esse rapaz, não era. Herodes Antipas foi, só para você se lembrar, foi quem pediu a cabeça de João Batista, o precursor de Jesus, numa bandeja, porque uma moça dançou para ele se engraçou por ela e falou, você pode pedir o que você quiser. E a mãe daquela noiva, ela era Herodias, mãe daquela moça, falou assim, que não gostava de João, porque o Herodes Antipas era amante da mãe daquela moça. E a mãe estava com raiva e falou assim, traga a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes Antipas, pois assim seja, vai lá e... Esse era o rei do norte. E ele criou uma cidade chamada Cesareia, em homenagem a César, o imperador romano. Dos Césares, né, que governava o mundo inteiro, que naquela época era o Mediterrâneo, a Europa de hoje. Tá certo? E ele fez uma homenagem a César numa trama política e criou uma cidade chamada Cesareia, com templos, tudo a romana. Estamos em Israel. Por que ele fez isso? Para garantir o seu poder político. E como é que ele fez isso? Extorquindo impostos da população do norte. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? As pessoas pagavam a carga tributária de aproximadamente 70% da sua remuneração. Você acha que você paga muito de imposto de renda? Eles pagavam 70%. Porque tinha que dar para o templo, tinha que dar para o Herodes e tinha que dar para César. Por isso que Jesus faz a parábola, o que é de César, a César, mas a Deus e de Deus. Vai lá e pega a moeda. Então aquele povo era um povo com dificuldade. E aí você vê o Sermão da Montanha, nas antíteses que eu falava, o que Jesus trabalha? Uma nova ideia de quem quer ser o súdito, o seguidor, o partícipe, aquele que se inclui no tal reino dos céus, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Está em Mateus capítulo 5 aqui no sermão.
O reino de Deus nada mais é do que você se submeter, ao invés do governo de Herodes, ou de Pôncio Pilatos, ou de um César humano, se submeter ao governo de Deus. Sempre existiu isso em Israel? Sempre existiu isso em Israel. O judeu típico trabalhava com essa ideia? Sim, o judeu típico trabalhava com essa ideia. Quando o judeu nascia, ele era ensinado que tinha um Deus chamado Yahvé, ou Adonai. Esse Deus aparecia no templo, que ficava lá no sul, em Jerusalém, que eles visitavam pelo menos 3 vezes por ano, e que esse Deus exigia devoção. E eles liam a Torá, ou os livros da sua tradição, para entender como é que esse Deus pedia ou exigia devoção. E eles cumpriam. Tinham 613 requisitos a cumprir. O que Jesus faz no Sermão da Montanha é que ele muda a interpretação disso. Ouvistes que se disse, Mateus capítulo 5, finalzinho 6, início. Não matarás. Isso é decálogo, isso é lei mosaica, os 10 mandamentos. Não matarás. Eu, porém, vos digo, olha ele mudando a interpretação, aquele que se encolerizar, que tiver raiva, ira com o seu irmão, já cometeu o pecado. Portanto, membro do reino dos céus, ou no reino de Deus, que Jesus era o representante, o novo tinha uma nova visão de união, de relação com Deus. E uma das coisas que eram importantes era não só matar aqui minha irmã, mas não ter raiva dela. Isso é complicado. É novo, e para aquele povo que estava lá sendo extorquido, entendendo e esperando um Deus que nunca aparecia, ou um Messias que era distante, porque sofria, porque passava dificuldade, porque estava numa terra onde já havia um peso de um rei local. E além disso, lembre-se, no 1º século, o contexto dessa história, o Império Romano dominava o mundo, inclusive Israel. Você tinha soldados romanos passeando por toda a Judéia, exercendo poderes e recolhendo impostos, tributos para Roma. Então aquela população tinha todas as razões para ter dificuldade. Todas as razões para ter dificuldade. E ouvir falar de que Deus estava presente e que eles não podiam fazer o mal para o seu irmão era algo absolutamente inovador. E Jesus segue no Sermão da Montanha, fazendo as suas comparações. Ouvistes que foi dito, acontece algo, eu, porém, vos digo, acontece outro, e ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Lá pelo capítulo 6, ele começa uma outra fase do Sermão da Montanha. Ele para com essa comparação da lei mosaica com o que ele está trazendo, e ele dá instruções. E é como se no meio do discurso, como se eu tivesse agora, falando assim, olha, já falei do contexto. Então agora eu vou falar para vocês o que vocês têm que realmente fazer, se vocês quiserem se tornar cidadãos desse reino dos céus, que eu, o Cristo, trago, Mateus estava lá anotando, e se você quiser seguir verdadeiramente Deus conforme eu estou falando. Isso é o capítulo 6, onde a gente encontra a passagem que é tema nosso. E aí, por exemplo, Jesus fala coisas assim, eu vou ler Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Você vai lembrar disso. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho... Caruncho é um besourinho que come papel. Onde a traça e o caruncho os corroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois, já ouviu isso também, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Olha aí. O que Jesus está dizendo? Pessoal, eu sei que vocês têm preocupações materiais severas, mas, ao invés de você se preocupar em armazenar recursos materiais, não ajunteis para vós tesouros na terra. Se preocupem em ajuntar recursos espirituais. Ajuntai tesouros nos céus. Por quê? Explicará Jesus. Porque aqui na terra, a traça, a ferrugem podem consumir. Eles conheciam disso. É importante falar o contexto. Não existia geladeira naquela época. Como é que eles guardavam o pouco de alimento que eles tinham? Basicamente trigo,
cevada, uns cereais, que eles faziam pão, e alguns peixes que eles pescavam no lago. Eles guardavam nos lugares embrulhados e às vezes salgados, ou fatiavam aquilo e guardavam, porque aquilo durava muito pouco. Um calor danado no deserto, aquilo estragava muito rápido. E muitas vezes esses bichinhos iam lá e comiam o que eles guardavam, né? Então veja como Jesus usa dos elementos típicos do cotidiano para dizer, você confia nos bens e recursos materiais, eles são consumidos aqui. Sem contar na possibilidade de roubo. Guarda tesouro no céu. O que ele está trazendo com o sermão da montanha? Que o verdadeiro, lembra do reino, cidadão do reino, é aquele que deposita a sua confiança, a sua esperança em Deus. E aí você pode parar e pensar assim, mas isso parece ser muito utópico, né? Aquele povo passava uma dificuldade danada. E aí a gente começa a trazer para a nossa realidade de hoje aquilo que o Sermão da Montanha nos ensina. Porque a gente também tem as nossas dificuldades. Imagino que eu estou chegando no meu trabalho, já nem estava trabalhando, muitos daqui vieram no seu trabalho, ou tem as suas questões e a gente está encarnado, a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que pagar conta, a gente tem que morar em algum lugar, tem que comprar comida, tem que pagar plano de saúde, o que quer que seja. Então parece, com esse texto, ou pode parecer, que o que Jesus está dizendo é, não, deixa tudo para lá e vai viver de angelitude. Não, não é isso. É onde está o nosso coração. É isso que ele falou. Não tem problema você gastar, e eu, uma grande parte do nosso dia, e a gente gasta, pelo menos durante a semana, com atividades profissionais. A gente precisa fazer isso. A questão é, onde está o nosso coração? Porque você pode dedicar a encarnação inteira somente a acumular tesouros materiais. Veja, qual era o objetivo daquele povo que estava ali? Era ultrapassar a linha de pobreza que eles viviam. Por isso que Jesus falou isso. O judeuzinho que estava lá na montanha ouvindo Jesus, que não tinha terra, não tinha barco, não tinha dinheiro e tinha dificuldade, tudo que ele queria era ter um pouquinho de posse, porque a vida dele seria mais tranquila. E aí o que Jesus está dizendo, olha, não é isso que é o cidadão do reino dos céus. Porque você pode ter posse, mas no dia seguinte você pode perder. E se você gastar a vida inteira só para acumular posse, você não entendeu o objetivo da sua vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, você verá textos chamados Sede Perfeitos, onde Kardec trabalha a ideia de você ter uma vida em perfeição no alinhamento com Deus espiritualmente falando, e não se dedicando à matéria. Então veja o que o Sermão da Montanha traz de entendimento, de orientação, de instrução. Eu não vou ler ele todo, obviamente, porque não vai dar tempo, uma pena. Janaína disse que eu podia falar até 11h30 da noite, mas o meu irmão me restringiu. Eu vou ler só mais uma passagem, que, na continuidade desse capítulo 6, para ver como é bonito e como é profundo essa palestra de Jesus. Versículos 22 em diante. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Olha que bonito. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti é trevas, grandes serão as trevas. O que é o olho? E por que ele ilumina ou escurece o corpo? Porque o olho, ele fala isso logo depois dos tesouros. Ele fala assim, olha, da mesma forma que eu estou sendo, obviamente, mais objetivo aqui, isso é um estudo, né? Fala, da mesma forma que você pode ter o teu coração em tesouro material, que você vai perder, pelo menos você vai desencarnar e vai deixar tudo para cá, ou em tesouro espiritual, você pode ter um olhar sobre a vida que te ilumina ou te escurece. Você pode olhar para uma situação, a gente trabalhou isso lá, para uma mesma situação, né, Janaína? E você pode ter uma interpretação completamente diferente. Eu lembro até quando a gente fez esse estudo de um exemplo que eu li, na realidade, num livro espírita, da série de André Luiz, que uma pessoa foi assassinada, morreu, não importa em que condições. Aqui no Rio de Janeiro, onde a gente vive atualmente, isso é muito comum, todo dia morre um monte de gente. De questões de violência, então, muitas, a gente está exposto a isso.
Você pode ver uma pessoa que desencarnou por conta de um tiro em alguma área de conflito e de violência na nossa cidade, que é muito comum. Pode falar, aí, ó. Estava lá, a pessoa estava armada no meio de um lugar, aí teve uma troca de tiros com outros ou com a polícia, morreu. Bem feito. O que tinha lá que está lá armado? Boa gente não era. Isso é um olhar. Ou você pode simplesmente olhar para isso e fazer uma prece e falar, Jesus, que essa figura que acabou de desencarnar seja recebida no plano espiritual da melhor forma possível. Porque provavelmente ele ou ela não se prepararam para alcançar o plano espiritual. E certamente chegarão em muita dor. Não é diferente? O que ilumina mais a tua alma? A primeira opção ou a segunda opção? Isso é o olhar. Por isso que ele diz aqui que o seu olho é uma lâmpada, que ele pode iluminar o que está dentro de você, ou escurecer o que está dentro de você. E é interessante que o olhar é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Você olhar para alguém e chamar de bandido, independente de ele ser ou não, e olhar para essa mesma figura e tentar oferecer a ele algum tipo de misericórdia ou de benignidade, é uma decisão nossa. Dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. E quando a gente está falando de familiar, hein? Melhor não falar disso, né? Dentro de casa, os cunhados, né? Cunhado é terrível. Sogra, né? Genro, ex-marido, que coisa terrível. Qual é o nosso olhar? É o olhar que nos ilumina ou que nos escurece? Entende? Isso é o Sermão da Montanha. Agora, no 6, capítulo 25, ele fala assim, e aí essa história toda é para chegar aqui, olha. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de beber ou de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olha o que Jesus está construindo. Agora você sabe para quem que ele está falando, a vida que essas pessoas tinham, o que Jesus está construindo no Sermão da Montanha e por que ele falou isso aqui. O que ele está dizendo? Eu sei que vocês são... Isso não é para vocês, não. Tá Jesus falando para eles, né? Eu sei que vocês têm dificuldades, são pobres. Eu sei que vocês se sentem oprimidos. Eu vejo... Jesus, na verdade, gente, sentia o que eles sentiam. Sentia o que eles sentiam. Que é um espírito dessa magnitude. Existem relatos, abrindo parênteses, existe uma expressão nos evangelhos, particularmente no evangelho de Lucas, chamada splanchnizomai, é um termo em grego, que Jesus, quando ele via uma pessoa em sofrimento, ele era movido por compaixão. Jesus não conseguia ver uma pessoa em sofrimento e não se movimentar na direção dela. Ele era movido, naturalmente movido por compaixão. Porque quando ele via uma mulher com o único filho que tinha falecido lá em cima, ele foi lá e ressuscitou o menino. Quando ele chegou perto lá de baixo de Betânia, viu Marta e Maria chorando Lázaro, ele não conseguia, não conseguia. Ele viu uma pessoa doente, ele ia lá e... Ele era movido por compaixão. E ele estava assim também para essas pessoas lá na montanha. E ele sabia que elas estavam em dor, em dificuldade, em sofrimento. Mas ele falou isso. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Por acaso Jesus estava dizendo que eles tinham que ser irresponsáveis? Que eles tinham que deixar a vida correr solto? Deixar a vida levar? Não. Lembra do tesouro e do olho? O que Jesus está dizendo? Olha, eu sei que isso é uma preocupação. Mas cuidado, limita isso ao que é necessário para a sua vida encarnada. Ele não falou dessa forma. Isso é a compreensão nossa. Mas é isso que ele está querendo dizer. Não andeis muito preocupados com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. E aí ele constrói o nosso tema. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Esse ajuntam em celeiros é igual o termo que ele usou lá de o ajuntar os tesouros na terra ou no céu. Não ajuntam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado, côvado é medida igual metro, à sua vida? Em cima de uma montanha, na beira de um lago, é belíssimo o lugar.
você tem uma relva, uma montanha lá naquela região, muita umidade, parecida com um morro nosso, antes de ser desmatado. Muita umidade, a umidade próxima. E tinha aquele ar úmido que vinha do mar da Galileia. Aquelas pessoas estavam ali sentadas, ouvindo Jesus ao redor dele. Ele deve ter virado e falando assim, ó, eu não imagino a dificuldade de, quando Jesus está falando isso, passar um grupo de aves em cima. Ele fala, olha para aquelas aves. Elas não têm celeiro, não ajuntam nada, mas o nosso Pai Celestial as alimenta. E aí ele vira para eles e fala assim, não valeis vós mais do que elas? Como que ele diz assim, não se preocupa demais. Não é para não se preocupar nada, para não ter responsabilidade, não cuidar da vida. É se preocupar até o necessário. No fundo, o que Jesus está trabalhando aqui é a ansiedade. E o foco, o coração, o tesouro, no lugar certo, que é o lugar espiritual e não o lugar material. Haveria necessidade de cuidar das coisas materiais, de buscar a sobrevivência? Sem dúvida. No caso deles, assim como no nosso, na maioria das vezes, muita necessidade. Muita necessidade. Alguém aqui pode se dar o luxo de viver sem trabalhar, sem fazer as coisas? A maioria de nós não, né? A questão não é o quanto a gente se dedica a isso, é o que é mais importante para nós. O que é mais importante para nós. Por isso que ele está falando, veja o que ele usa, né? Não vos preocupeis. Não é não se ocupai, não fará. É não vos preocupeis. Veja as aves do céu. Ele constrói e continua. Não valeis mais que vós? Quem entre vós não acrescenta um covo da sua vida? E ele fala, não vos preocupeis com a roupa, porque andais preocupados. Observai os lírios do campo, como crescem e não trabalham e nem fiam. Lírio era uma flor belíssima que aparecia naquela região. E os lírios eram usados, na maioria das vezes, na história de Israel, para enfeitar o templo. O lírio é associado, na literatura do iníciozinho da Bíblia, ou seja, da literatura do Antigo Testamento, ou a literatura judaica, a uma flor associada ao sagrado. Então, olha o lírio. Eles não fiam nem tecem. E ele tem uma construção que é muito bonita, eu vou ler, que ele fala assim, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia como eles. Salomão, dos 3 reis únicos de Israel, primeiro foi Saul, depois Davi, depois Salomão. Salomão foi o mais bem-sucedido. Foi Salomão que mandou construir o primeiro templo. Na época de Jesus era o segundo, esse templo foi destruído. Depois de um tempo, eles voltaram para aquelas terras em Jerusalém e construíram um segundo templo. O segundo templo foi construído por Herodes o Grande, muito tempo depois de Salomão, 700 anos depois de Salomão. Salomão construiu o primeiro templo. Davi queria construir, morreu antes, Salomão, seu filho, construiu. O que Jesus entende o que ele está falando? Todo mundo conhecia Salomão em Israel. Todo judeu tinha ouvido falar de Salomão. A criancinha era educada em casa pela mãe, ouvindo falar das histórias. Salomão estava lá. Falou, olha, nem Salomão se vestia como um lírio desse aqui. Então, que adianta você se preocupar tanto, filho? Não é isso. Se preocupa com outra coisa. Quase Jesus fala assim, se preocupa com outra coisa. Vai cuidar da tua vida espiritual. É uma pena que ele não tinha o livro dos Espíritos para jogar para eles lá. Senão era melhor. Não tinha. 2.000 anos atrás não dava. Né? Mas é isso que ele está querendo dizer. E aí ele segue. Aí você vai, versículo 31 do capítulo 6. Por isso, não andeis preocupados dizendo que iremos comer, que iremos beber ou que iremos vestir. De fato, são os gentios, os não-judeus, que estão à procura dessas coisas. E aí ele termina com um dos textos mais maravilhosos, 2 versículos mais maravilhosos. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Maravilhoso. Então, é para não fazer nada? Vamos parar, então. Vamos ficar aqui na porta. Alguém vai nos ajudar? Não. Olhar os lírios do campo olha para a criação de Deus e vê como Deus cuida.
É verdade que a gente trabalha, tem gente que trabalha muito, não tem o mínimo. Aliás, tem gente que não tem o básico. Mesmo para essas, vale a expressão de Jesus. A gente discute isso lá, a obra social, né? Porque, veja, não é quanto a gente tem ou não tem. É o que é mais importante na nossa vida. Porque tem gente que tem muito, em termos materiais, e não está preocupado com isso. E vive para uma vida espiritual. E tem gente que não tem nada, mas é orgulhoso e vive em busca de ter alguma coisa. A questão não é o quanto a gente tem, é o que a gente quer. Olhar os lírios do campo e olhar as aves do céu não é para a gente deixar de fazer coisas. É para a gente passar a fazer coisas mais importantes. E as coisas mais importantes são as coisas espirituais. Porque a gente também pode fazer coisa espiritual onde a gente está buscando a coisa material, ou não. Não é no trabalho que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, ou o trabalho não é um ambiente onde a gente tem que ser espiritual também? Claro que é. Ou é só no centro espírita? De jeito nenhum. Então há necessidade da gente ter uma visão. Essa é a leitura que a gente pode fazer do olhar os lírios do campo, olhar as aves do céu. Nós estamos falando aqui claramente da instrução de Jesus para que a gente sete as nossas mentes, as nossas expectativas no que é primordial. Eu queria só para a gente estar no finalzinho já, eu tenho que terminar. É uma pena, né? Porque passa rápido, eu adoro esse texto, me perdoem. Mas eu queria ler um livro do Emmanuel, que eu falei no início. O livro é O Consolador. Sabe por quê, gente? Só para a gente fechar. Tem um pré-requisito para a gente conseguir fazer isso. Sabe qual é esse pré-requisito? Fé. Tem uma hora na nossa vida, e a gente tem discutido muito, Jana é minha amiga, nas coisas que a gente passa nas nossas vidas, tem hora que a gente está numa sinuca de bico tão grande, numa confusão, numa encrenca, que para a gente falar, olhar para essa situação e deixar que Deus atue e acreditar que Ele vai cuidar, a gente precisa de fé. O Emmanuel, o livro O Consolador do Emmanuel, o Espírito, psicografia do Chico Xavier, ele é um livro de perguntas e respostas, igual ao livro dos Espíritos. Só que no livro dos Espíritos, o Kardec pega a resposta de vários espíritos e coloca lá. O Consolador, o Chico pega as respostas só de Emmanuel. Pergunta assim, olha, poder-se-á definir o que é ter fé? O Chico está perguntando para Emmanuel, o que é fé? Questão 354, ele fala assim, ter fé é guardar no coração a luminosa, olha a lâmpada lá, certeza de que Deus, ultrapassando o âmbito da crença religiosa, faz o seu coração repousar numa energia constante de realização divina de personalidade. Olha o que ele define como fé. A certeza de que você repousa em tranquilidade em Deus. Ele não está falando aqui que você tem ou não tem alguma coisa, que você está ou não satisfeito. E ele continua. Ter fé é guardar no coração a certeza de que Deus cuida de você. Ter fé é traduzir a certeza na assistência de Deus. E que ela exprime a confiança, a fé, que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica o íntimo do espírito, a disposição sincera do espírito relativamente ao que se deve fazer espiritualmente. Essa é a definição de fé de Emmanuel. Tem horas que a gente precisa dessa fé para olhar para a vida, para além das questões materiais, para ter certeza de que Deus está trabalhando por nós, em nós e conosco. E para colocar nosso coração no lugar certo, que é o lugar espiritual, e o nosso tesouro nas questões espirituais, a gente precisa confiar em Deus. Não é fácil. Eu estou nessa jornada tentando fazer isso há muito tempo, mas é necessário. Sem isso, a gente não entende o Sermão da Montanha. Sem isso, a gente não busca primeiro o reino. E sem isso, a gente não vira cidadão do reino dos céus. Queria agradecer a vocês. Essa é a reflexão do Mateus capítulo 6. E queria passar o microfone para alguém que deve terminar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. Bem, meus amigos, coisa linda, né? Escutar essa delicadeza, né, das colocações do Mestre amado.
nós precisamos ter esse amadurecimento para sentir essa beleza dentro de nós, né? E quando nós entendemos um pouco de Deus, nós poupamos as nossas energias e vamos saber lutar pela vida, pelo sustento, pelo equilíbrio, com paz no coração. E a gente vai ter mais foco, vai ter mais direção. Então, isso é de uma sabedoria assim, imensa, que um dia nós vamos conseguir absorver, né? E nos tornar pessoas mais serenas, mais equilibradas, enfrentando os desafios que não são poucos, como o nosso irmão aqui falou, são muitos, mas entendendo, nós precisamos mergulhar um pouco nas leis divinas, nesse conhecimento, para desenvolver em nós essa certeza da presença de Deus na nossa vida. E sermos pessoas positivas, com disposição de seguir em frente, abrindo o nosso coração, o nosso olhar para a verdade da vida, né? Tudo isso é conquista. E toda segunda-feira, toda vez que a gente estuda, nós estamos investindo nesse lado espiritual. E isso só nos ajuda no lado material, porque estamos bem de cabeça, saúde mental, sabendo entender a coisa espiritual, nós levamos uma vida na terra melhor. Nós poderemos trabalhar melhor, nós poderemos correr atrás dos nossos interesses justos, com mais equilíbrio, enfim. Estudar o Evangelho de Jesus é a grande bênção na nossa vida. E hoje estamos de parabéns, porque viemos aqui hoje. Estamos nesse trabalho para colocar o nosso coração no lugar certo, com apoio dos nossos amigos espirituais, que são inúmeros, que torcem por nós. Então vamos lá, né? Vamos desenvolver na nossa mente, no nosso coração, a alegria de viver, aproveitando o máximo essa encarnação, né? Então, Pai, de infinita bondade, nós queremos agora partir para as nossas orações. Como isso é importante para nos sustentar diante da vida. E vamos fazer as nossas 3 orações. A primeira, para quem está do outro lado da vida, que nós temos a certeza de que estão vivos em alguma dimensão no plano espiritual, apoiado por Deus. Então nós vamos usar o veículo que é o pensamento para jogar o nosso sentimento e envolver aqueles nossos entes queridos. A nossa família no plano espiritual é imensa. E vamos, nesse momento, prestar essa homenagem a esses nossos queridos. E a tantos irmãos que nós não conhecemos, a tantos que vieram hoje estudar conosco, no plano espiritual. Todos eles recebam o abraço de Jesus, o abraço de Maria, o abraço do nosso Pai e o nosso humilde abraço, que entra aí fortalecido por essas energias superiores. Então é hora de lembrar do nosso pai, da nossa mãe, se estiver do outro lado da vida, né? Hoje meu irmão Pedro Raposo da Silva faz ano, né, que desencarnou. Na verdade, ele desencarnou no dia 7 e no dia 8 foi feita a última homenagem. Então, que o nosso irmão Pedro, a sua filha aqui presente, seus familiares, receba esse carinho, essa saudade, mas a certeza que ele está vivo do outro lado da vida e trabalhando, né, com certeza para Jesus. E todos os nossos entes queridos, cujos nomes estão no nosso coração, na nossa mente, o nomezinho que nós colocamos na caixinha de prece, a equipe espiritual dessa casa, encarregado de dar assistência a esses irmãos, vão levar o nosso pedido, o nosso carinho. Vamos imaginar flores, buquê de flores, podemos imaginar o que quisermos
nesse fluido cosmo universal e mandar de presente a esses irmãos queridos, para que eles se sintam amados, sintam a vontade de seguir o caminho da luz. Então nós pedimos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Essa prece é uma prece tão de grande alcance, tão maravilhosa, e ela com certeza está saindo do nosso coração, da nossa mente, está chegando lá, nessa ponte de luz que nós estabelecemos aqui, para abraçar aquele ente querido, as nossas companhias espirituais, a tantos irmãos que desencarnaram e que estão precisando de socorro. Que a humilde prece que sai dessa casa hoje possa chegar ao máximo em vários corações necessitados. Graças a Deus. E nós estamos aqui em nome de Jesus. E é uma energia atômica poderosíssima quando falamos em Jesus. Como lembrando do Sermão da Montanha, a mais bela passagem do Mestre aqui na Terra, e ali tem um resumo. O Sermão da Montanha dá um estudo imenso, é maravilhoso. E isso tudo trouxe para a gente um presente. Nós somos presenteados nessa noite, com a presença, com certeza, da figura do Mestre amado aqui, que vem nos socorrer, vem nos dar ok, vem nos estimular a seguir em frente. Tanta energia boa à nossa volta, Sermão da Montanha. E nós queremos, com essa energia linda que nós ajudamos a construir aqui, não só ficar para nós, porque não devemos ser egoístas, mas dividir essa energia para os nossos lares, para as pessoas que lá estão precisando muito desse toque de Jesus em seu coração e em sua mente. Isso é possível, sim. Nós podemos fazer isso agora, usando a força que Deus colocou em nós, a força do pensamento, a força do amor, que cobre a multidão de pecados. E nós pedimos, Jesus, que o amor entre na nossa casa, cubra as pessoas que lá estão, amadureça o coração dela, a mente dela, que possa ter o foco adequado nas coisas espirituais, nosso ambiente de trabalho, a nossa comunidade, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, e vai se espalhando a todo o universo. A energia que sai de nós vai embora, e vai caminhando. E se é uma energia bonita de amor, ela vai brilhando, ela vai iluminando. É o que nós queremos e vamos conseguir, porque nós já temos o conhecimento das mensagens de Jesus. Temos muito que amadurecer, evoluir, mas já encontramos o caminho. Já podemos orar pelos nossos entes queridos, pelo nosso próximo. E é o que nós fazemos agora nas irradiações. Aquele nomezinho, aquele endereço que nós colocamos na caixinha de irradiação, nós temos uma equipe responsável que vão analisar, vão visitar e ajudar naquilo que é possível. Então, com essa energia bonita que nós criamos aqui, possa sustentar essa equipe nesse trabalho redentor de levar o toque de amor a todos esses corações, que as energias se espalhem em torno de nós. E tudo isso, né, que o nosso irmão Fabrício falou, isso significa saúde, né? A gente sempre fala isso aqui.
O Sermão da Montanha é uma receita, uma prescrição que Jesus deixou para nós sobre saúde. Saúde mental que repercute na saúde física e espiritual. Então vamos, nesse momento, de joelho espiritualmente, nos colocar diante de Jesus, reconhecendo em nós as nossas mazelas, o que temos que trabalhar em nós para alcançarmos essa beleza do Sermão da Montanha. E vamos pedir saúde a essa equipe médica do espaço, comandada por Jesus, logicamente, Bezerra de Menezes e tantos amigos espirituais. Pedimos socorro, ajuda, saúde mental, mais do que nunca, nos dias que vivemos hoje, é importante a fé, a esperança, a saúde mental, equilíbrio para seguirmos adiante sem vacilar. Né? Então, queremos pedir para os nomes das pessoas que estão doentes na caixinha de visita médica, que essa equipe também possa ir lá visitar, aliviar, orientar os médicos da terra. Os irmãos que estão aqui presentes, que estão precisando de socorro, e a gente às vezes nem percebe. Então, que esses irmãos também sejam curados, né? Aliviados em suas dores. Isso é muito importante. Os irmãos que estão pela rua, os irmãos que estão ainda ligados aos vícios, todos eles sejam abençoados nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia de Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Mestre amado, Jesus querido, só temos que agradecer e pedir esse socorro para cada um de nós aqui, para os nossos familiares, aqueles que estão passando por momentos difíceis na terra. Que todos eles sejam envolvidos em muita luz e muita paz. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa, de uma forma tão simples e tão profunda, que vai nos aliviar, com certeza. Possamos encerrar a segunda parte do nosso trabalho, pedindo que as águas do ambiente sejam fluidificadas, que os endereços da caixinha de visita médica sejam atendidos, e encerrando a segunda parte do nosso trabalho com muita gratidão, pedindo a Deus que tudo que nós escutamos hoje possa, de alguma forma, como uma gotinha, entrar em nosso coração e na nossa mente e tornar a vida um pouco mais leve, né? Que muitas das vezes a gente se curva diante da dor, do sofrimento, ó vida, ó azar, e não resolve e só piora, né? Então vamos levantar o astral, levantar a cabeça, confiar nesse Deus de amor e seguirmos em frente com muita fé e esperança.
Queremos agradecer a presença do Fabrício, de Janaína aqui. Obrigado pelas suas palavras. Que Deus também possa abençoar todos vocês que nos ajudaram a formar a sessão de hoje. Que todos saiam daqui hoje tranquilos, com segurança, com muita paz e harmonia no coração. Agradecendo a Deus e pedindo que essa energia bonita se espalhe por toda a terra, que proteja a nossa comunidade, que proteja o nosso Rio de Janeiro, que nos ajude nesse nosso Brasil com muito amor e carinho. Obrigado, Senhor, e convidamos a todos os irmãos da assistência para a última parte, que é o momento do passe. Primeiramente, né, o palestrante e depois os pais das crianças que estão lá em cima, e depois seguimos a ordem na assistência, tá? Lembrando a vocês que a próxima operação espiritual vai ser em outubro, primeiro sábado de outubro. As inscrições estão abertas, né? E os vários cursos que nós temos para estudarmos um pouco mais a doutrina, o Evangelho de Jesus. Obrigado a todos, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.